Olá, meu querido e amado irmão, graça e paz do Senhor Jesus seja com você nesse precioso dia. Como é bom estar contigo, como é bom conversar com você, como é bom refletir junto com você acerca da palavra de Deus. Estamos aí na série de reflexões sobre discipulado e eu desejo muito de todo o coração que você possa estar sendo abençoado, edificado, fortalecido por meio dessa série. Já vimos o que é discipulado, já vimos quais os propósitos do discipulado, quais os meios que normalmente Deus trabalha para que eu e você possamos estar sendo discipulado. Já vimos a origem do discipulado relacional. E hoje eu quero dar continuidade sobre esse tema com você, aonde nós vamos falar um pouco sobre algumas características que são importantes na vida tanto do discipulador como na vida do discípulo, para que esse relacionamento discipulado possa fluir, possa dar certo, possa alcançar o propósito desse discipulado, que é formar o caráter de Cristo em cada um de nós. Antes de eu ler o texto, eu quero te encorajar. Se você ainda não assistiu às outras reflexões, corre aí no nosso canal, assiste, porque ela é algo que está sendo progressivo. Para que você possa entender hoje claramente o que eu vou falar, você precisa assistir às outras. Vamos juntos, então, aprender um pouco mais sobre essa temática, sobre discipulado? Quero ler com você hoje lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, aonde o apóstolo Paulo, inspirado por Jesus, ele fala para o seu querido discípulo na fé, Timóteo, o seguinte: Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram comigo tanto em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei. Agora vamos partir lá para o versículo 14, quando diz assim, olha: quanto a você, porém, Timóteo, permaneça firme nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Gente, eu acho muito top, eu aprendo muito, sou muito edificado quando eu leio as cartas pastorais. Quando eu leio a carta de Paulo para o seu jovem discípulo Timóteo, a carta de Paulo para Tito, que era um outro discípulo, eu aprendo muito, porque essas cartas, eu digo que não são apenas cartas para pastores, mas são cartas para os discípulos de Jesus, porque ali está ensinos, ali está o discipulado. É Paulo sendo instrumento de Deus para discipular a minha vida, para discipular a sua vida, por isso que aprendo tanto. E aqui nesse texto em que a gente vê aqui as palavras do discipulador Paulo para o discípulo Timóteo, eu vejo aqui algumas características, tanto na vida de Paulo como na vida de Timóteo, que eu entendo que é essencial, que foi essencial e é essencial hoje, para que o discipulado relacional possa fluir. Eu quero compartilhar então algumas dessas características. Primeiramente, quero falar da figura do discipulador, algumas características que são essenciais na vida do discipulador. Primeira, um bom discipulador é aquele que ama andar, caminhar com o seu discípulo. Não tem como haver um discipulado saudável se o discipulador não quer andar com o seu discípulo. Afinal, discipulado é relacionamento, discipulado é convivência. E para que esses laços possam cada vez mais ficar mais entrelaçados no propósito correto, que é a vida de Jesus em nós, nessa relação, é preciso haver caminhada junto. Então, um bom discipulador, ele caminha lado a lado com seu discípulo. Paulo era um homem que sempre estava com algum discípulo do seu lado. A gente vai lendo ali em Atos as viagens missionárias de Paulo e a gente vê que sempre ele levava alguém com ele. Ou era Timóteo, ou era
Tito, ou era Silas, ou era Marcos, ou era Barnabé. Sempre alguém estava com Paulo. Eu entendo que o propósito de Paulo sempre levar alguém não era apenas por ter um companheiro nessa jornada missionária, mas porque ali ele estaria com certeza discipulando o coração desses discípulos que caminhavam junto com ele. A segunda característica que eu entendo que é fundamental, essencial na vida de um discipulador é que ele precisa ser exemplo. Exemplo. Quando eu digo isso, não quer dizer que o discipulador tem que ser alguém perfeito, porque não existe, além de Jesus, alguém perfeito. Perfeito é só Jesus. Todos nós estamos aqui num processo de transformação, de lapidação, de crescimento. Então, o discipulador ele também erra, o discipulador também é falho, o discipulador também é alguém que está aprendendo e está sendo transformado à imagem de Jesus. Mas um bom discipulador, ele precisa ser mais maduro que um discípulo, ele precisa ser alguém que é um exemplo para um discípulo, alguém que de fato vai inspirar o discípulo na vida cristã. A gente vê aqui nesse texto que nós lemos que o apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo que Timóteo sabia muito bem acerca de como era a conduta dele, Paulo, o propósito, de como era a fé, de como que era a paciência, o amor dele, Paulo, pela obra de Deus, por Deus. Então aqui nós vamos ver que Paulo era um exemplo. E nós, como discipuladores, você como discipulador, nós temos que procurar também ser um exemplo. Terceira característica também que acho essencial na vida de um discipulador. Eu entendo que é essencial que um discipulador seja alguém que encoraja, um encorajador na vida do discípulo. O discípulo, ele precisa de alguém não que fique criticando, não que fique julgando, rebaixando, diminuindo. Não. Todos nós estamos aqui em processo de mudança. O discípulo precisa de alguém que possa lhe encorajar na caminhada cristã, alguém que possa exortar, mas exortar no sentido de levar você mais para perto de Jesus, a você viver o chamado, o propósito de Deus. E a quarta e a última característica que eu quero falar de um bom discipulador é que um bom discipulador, ele é um servo. Um servo. Eu sei que quando a gente pensa nessa relação de discipulador e discípulo, parece às vezes para alguém que o discipulador é alguém que está superior ao discípulo, mas não é verdade isso. Embora o discipulador seja alguém mais maduro, alguém talvez mais experiente na fé, mas os dois estão lado a lado na jornada cristã. Os dois estão caminhando junto, lado a lado. Não existe um superior ao outro. Então, o discipulador, um bom discipulador, não é aquele que manda, não é aquele que é chefe, mas um bom discipulador é aquele que serve. É aquele que, como Jesus, que está lavando os pés do seu discípulo e sendo essa pessoa que vai impulsionar o discípulo para o chamado de Deus. Agora, assim como há características na vida de um bom discipulador para o sucesso do discipulado, também tem que ter boas características na vida do discípulo para que, então, esse discipulado de fato possa estar unido e coeso no propósito do discipulado. E a primeira característica que eu quero falar sobre a vida do discípulo, que deve haver na vida do discípulo, é que um discípulo, um bom discípulo, é aquele que também ama andar, caminhar com o seu discipulador. Assim como o discipulador precisa amar, caminhar com o discípulo, um discípulo também precisa amar, caminhar com o seu discipulador. Não tem como haver discipulado se um ou outro não querem caminhar juntos, se não querem ter relação junto. Então, um bom discípulo é aquele que na jornada da vida, na caminhada, ele sempre está procurando estar do lado do seu discipulador, está caminhando com o seu discipulador, ainda que às vezes você, por conta do tempo do discipulador-discípulo ser bem corrido, mas nos mínimos detalhes você está procurando ali caminhar lado a lado com ele e você vai procurando então assim, sabe, sempre estar aprendendo com este homem e com essa mulher de Deus que com certeza vai te inspirar e vai te ajudar na caminhada. A segunda característica de um bom discípulo é que ele tem um coração aberto e ensinável. Quando eu digo coração aberto, eu estou dizendo o seguinte: alguém que é transparente, alguém que de fato deixa o seu discipulador conhecer o seu coração. Isso é importante no relacionamento, essa transparência, é você ser sincero, você ser aberto com o seu discipulador. Eu sei que isso é construído, isso é uma construção.
Mas é importante que você, discípulo, deseje ser aberto, ser transparente, de coração com o seu discipulador. E além de ser aberto, ser ensinável, ter um coração ensinável. Porque nessa jornada, nessa caminhada, nesse processo do discipulado, é importante que o discípulo queira crescer, queira aprender, queira conhecer mais Jesus através da vida do seu discipulador. Então você precisa ter um coração ensinável. Se você não tem um coração ensinável, não adianta, não vai fluir. Eu vejo aqui no texto que nós lemos que Timóteo era alguém que amava caminhar com Paulo e era alguém que tinha um coração aberto. Inclusive o próprio Paulo diz isso: olha, você me seguiu de perto e você aprendeu de mim, sabe, sobre o propósito da vida, sobre a importância da fé, a importância do amor, de como vivia a minha vida. Então, ou seja, Timóteo, ele tinha um coração ensinável, estava aprendendo com o seu discipulador. A terceira característica de um bom discípulo, eu entendo que um bom discípulo é alguém que, de fato, permanece firme na relação do discipulado, mesmo quando as situações são difíceis. Aqui no texto que nós vemos que Paulo, ele muitas vezes passou por perseguições, por grandes sofrimentos, e Timóteo viu isso. Timóteo viu tanto o sofrimento que Paulo passou. E eu tenho certeza que no meio dessa caminhada, em alguns momentos, talvez Timóteo sentiu medo. Talvez Timóteo ficou se sentindo assim meio que desanimado diante de tantas circunstâncias. E por isso que Paulo encoraja ele, permaneça firme, permaneça firme. E quando eu penso nessa questão de permanecer firme, duas coisas me vêm à mente sobre essa relação do discípulo com o seu discipulador. Quando você vai caminhando com o seu discipulador no dia a dia, você vai vendo que o seu discipulador, por mais que ele seja um homem ou mulher de Deus, em algum momento ele erra, ele é falho, ele é limitado, ele é um ser humano como você e eu. E quando a gente percebe, às vezes, falhas no nosso discipulador, e se a gente não tem o nosso coração voltado para Jesus, sabendo que o nosso discipulador também está aprendendo, às vezes a gente quer se afastar, porque a gente olha os defeitos e fala assim, não, ele é falho, ele não vai me ajudar tanto quanto eu achei que ele poderia me ajudar. Mas isso é um engano, porque por mais falho que o seu discipulador seja, mas com certeza ele tem algo de Deus para transmitir. Então permaneça firme, mesmo que talvez você encontre e perceba alguma falha. Outra coisa, permaneça firme, mesmo quando as situações assim que você está passando sejam situações difíceis e que dá vontade de se isolar. Não se isole, permaneça firme nessa relação com o propósito de quê? De que a vida de Jesus Cristo esteja sendo gerada cada vez mais na vida, tanto do discipulador como na vida do discípulo. Para encerrar, eu quero dizer que eu entendo que na relação do discipulador com o discípulo, os dois sempre estão aprendendo um com o outro. Eu sempre converso com os meus discípulos direto que, embora eu esteja na figura de discipulador e que quero ali ser um vaso, um instrumento de Deus para acrescentar, para agregar na vida deles, mas eu sempre digo que eu estou aberto para aprender com eles, porque tanto eu como eles somos seguidores de Jesus Cristo. E o propósito dessa relação é que Jesus Cristo seja tudo em todos. Quando eu olho para a vida de Paulo e Timóteo, eu vejo isso. Eu vejo uma relação em que Timóteo está aprendendo com Paulo, mas em alguns momentos eu tenho certeza que Paulo também aprendeu com Timóteo. Então eu deixo essas características para você que é discipulador e você que é discípulo, estar refletindo. E se porventura em alguma dessas características você se vê falhando, há tempo de consertar, recomeçar e fazer a diferença. Que Deus te abençoe e eu espero você na próxima semana para a última reflexão dessa série. Juntos somos mais fortes!